Que palestra, meu querido. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, querido. Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui nesse seminário que até então não conhecia, essa cidade também, essa região. Eu sou natalense de origem, mas há mais de 20 anos estou trabalhando, servindo a Deus em Goiânia, certo? Um ministério já de mais de 38 anos, ministério de pastor ordenado, servindo a Deus através da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse convite para vir aqui a esse seminário. Eu não conheço 2 seminários da IPB, o de Teresina e não conhecia esse aqui. Então, aqueceu muito o meu coração de vir aqui. Eu tinha vontade de vir aqui. Na verdade, eu não consegui lembrar o nome do aluno que era dessa cidade. E ele falava de Ji-Paraná. Naquele tempo não havia nem extensão de seminário aqui, entendeu? Portanto, já tem alguns tempos atrás. E eu não lembro mais o nome do aluno também, mas o nome da cidade eu não esqueci. Tá? E graças a Deus chegou esse tempo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar aqui com vocês. Quando o pastor Evanderson telefonou me convidando-me para esse trabalho, eu aceitei e disse para ele, olha, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que eu já tenho pronto, porque está muito em cima para eu preparar. E findei preparando o material. Abandonei o que tinha, parte do que tinha preparado, e findei fazendo um trabalho praticamente novo. De modo que depois que eu terminar aqui, eu vou corrigir as coisas. As coisas que porventura não estejam certas, mas eu espero que estejam certas. Tá bom? E é um prazer também estar aqui com essa igreja, viu, pastor? Pastor Robson, muito bonito o templo, muito bonito os alojamentos do seminário, da igreja, são de parabéns. Quero pedir a vocês, se puderem atender, cheguem um pouquinho mais perto, porque eu não sei vocês, mas eu teria dificuldade de ver nessa distância as letras da transparência, né? Então, por favor, se puder, chegue mais perto. Ok, já oramos 2, 3 vezes, vamos orar mais uma vez. Obrigado, bom Deus, pela bênção de estarmos aqui com os teus servos. E é em nome de Jesus que suplicamos a graça de que o Senhor, nos abençoando, possamos ser bênção para este povo, para essa parte da tua igreja que trabalha, labuta aqui nessa região, particularmente nessa casa de profetas. E seja tudo para a tua glória e louvor. Agradecemos pelo privilégio e pedimos essas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha primeira palavra é uma palavra de breve testemunho. Testemunho é o seguinte, eu sou muito feliz em tudo, graças a Deus. Salmo 1 diz isso, eis como será abençoado que temos o Senhor, Salmo 128. E no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão, etc. Então, eu desfruto realmente há muito tempo dessas bênçãos, graças a Deus. Vida pessoal, um casamento, família, ministério. E Deus ainda me acresceu no ministério já há mais de 20 anos o privilégio de trabalhar na formação de pastores para a Igreja Presbiteriana no Brasil. De modo que tem sido muito gratificante a experiência de passar por alguns lugares ou chegar em alguns lugares e rever ex-alunos pastoreando a Igreja de Deus e eles lembrarem assim, puxa, foi meu professor, puxa. Bom, é um privilégio muito grande. Tomar conta do rebanho de Deus e ainda preparar ministros para a igreja de Deus. Não, irmãos, eu não mereço de jeito e maneira. Foram bênçãos que Deus reservou para a minha vida, da qual eu sou eternamente grato. Tive privilégios de fazer outros tipos de trabalhos, de ser convidado para outro tipo de atividades, e eu as rejeitei, porque essa é a prioridade da minha vida. E quero, até quanto puder, servir a Deus exatamente nesse caminho. Pastoreando igreja e ajudando na formação teológica, na formação pastoral de homens para servir a Deus através da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um privilégio muito grande. Deus seja louvado. A minha eterna gratidão, meu Deus.
Queridos, o tema que me foi dada a oportunidade de escolher, eu escolhi esse tema. Na verdade, ele vai falar muito também acerca da minha vida. Porque eu tenho como um propósito de vida, assim, desde o começo do ministério, de ter uma vida equilibrada. Isso na vida particular, familiar, intelectual, financeira e muito mais ainda bíblico-teológica. O equilíbrio para mim é uma meta, sempre foi uma grande meta da minha vida e que eu procuro transmitir essa meta para a igreja ou as igrejas onde já estou pastoreando. Bom, de modo que esse tema fala muito da minha experiência pessoal, a trajetória da igreja em busca do equilíbrio. Tá? Veja, quando você vê o povo de Deus saindo do Egito até a Terra Prometida, aquela caminhada, aquilo é uma jornada correspondente à jornada da igreja. Passa por altos e baixos, por tentações, por provações, por crises e etc. Assim é a vida da igreja. A sua vida também tem altos e baixos, tem tentações, tem oportunidades de desvios e tem também a meta, o caminho, não é verdade? Quando John Bunyan escreveu O Peregrino, ele mirou exatamente nessa questão, a trajetória do cristão durante a sua peregrinação no mundo. A igreja é peregrina, a igreja é militante. Caminha para ser uma igreja gloriosa, mas ela é militante. De modo que a história da igreja é a história da milícia dessa igreja, do tempo de guerra, do tempo de caminhada dessa igreja. Só que aqui eu estou falando de igreja de um modo geral, não apenas a igreja invisível, mas mais ainda a igreja visível. Pois bem, irmãos, então a trajetória da igreja em busca do equilíbrio é um assunto que eu julgo de muita importância. E se eu não me delongar em alguns aspectos dessa trajetória, por duas razões. Primeiro, talvez porque não tenha condições de me aprofundar. E segundo, porque o tempo realmente não dá para trabalhar minuciosamente. Mas durante o curso de História, o pastor, meu colega, ele está aí para fazer esse trabalho muito melhor. Bom? Então, vamos lá. Em Josué capítulo 1, verso 7, é um dos versículos assim, marcantes para a minha vida. Diz assim, comigo, por favor. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Esse texto já diz o segredo. Observe a lei de Deus e não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Portanto, o referencial da vida é a palavra de Deus. Se desviar para a direita ou para a esquerda, você não será bem-sucedido. A igreja não é bem-sucedida. Bem? Está vendo? Então, eu percebo que na trajetória de vida da história dessa igreja, existe um efeito pêndulo. Este efeito pêndulo é o seguinte: o cristianismo é uma linha reta, é a reta doutrina, a palavra de Deus. Tá? Este é o caminho. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então eu vejo o cristianismo como uma linha ininterrupta. Uma linha que jamais foi interrompida, jamais foi apagada. Mas aqui e acolá, alguns saem da linha, tanto para a direita como para a esquerda. Então veja,
A história da igreja cristã, a gente reconhece que desde o começo ela nunca na terra foi perfeita. Muitas pessoas dizem assim, a igreja primitiva é que era a igreja. Gente, a igreja primitiva teve um apóstolo que traiu a Jesus, outro negou a Jesus e etc. Ananias e Safira terminaram daquele jeito, enfim. Não tem igreja visível na história perfeita. E já no segundo século, houve um movimento da igreja chamado montanismo, que eu considero um dos primeiros movimentos desvirtuantes da igreja. Depois, teve também um outro movimento que afetou a igreja antiga e que, na verdade, ainda não morreu de todo, chamado movimento gnosticismo. Depois teve um outro movimento chamado movimento monástico ou monasticismo, uma proposta de vida. Um outro movimento surgido na igreja medieval chamado escolasticismo medieval. Mais um outro, o movimento místico ou o misticismo dos séculos XIV ao século XV. E ainda o escolasticismo protestante, logo depois da Reforma Protestante. E mais um outro movimento, o pietismo e o consequente metodismo, também como um outro movimento, agora no século XVII e XVIII, que foram também relevantes na história da igreja. Por fim, no século XIX e século XX, o liberalismo teológico. E por último, no século XX, aos nossos dias, o pentecostalismo e o movimento carismático. Elencamos esses movimentos como sendo movimentos que desviaram da rota. Este é o caminho. Esses movimentos saíram da trilha, saíram do caminho correto, dando ênfase ou enveredando-se por caminhos, seja da direita ou da esquerda. Saíram da rota. Nessa trajetória é que acontece o efeito pêndulo. E sabe o que predominou esse efeito pêndulo? Foi, primeiramente, a questão das emoções. Nós temos de saber trabalhar com as nossas emoções. A igreja precisa trabalhar com isso. A igreja não pode anular a emoção, como também você pessoalmente. Mas, se não tiver cuidado, há um desequilíbrio no aspecto emocional. Tá bom? E um outro aspecto desvirtuante, que centraliza todos esses outros movimentos, foi a ênfase no intelecto. ênfase nas emoções e ênfase no intelecto. Portanto, aqui eu poderia sintetizar falando de QI e QE. QI é o coeficiência da inteligência e QE seria então da emoção. Não é verdade? Todos nós nos deparamos com esses problemas. Como líder, muitas pessoas já trabalharam comigo, não apenas como aluno, mas como pastor auxiliar, como meus ajudantes, etc. Quer dizer, já tive a oportunidade de liderar várias pessoas. Pastor Silas, o que o senhor julga mais relevante? É uma pessoa de QI elevado ou uma pessoa de QE equilibrado? Eu digo, os dois são importantes. É bom a gente dar ênfase na inteligência, mas um inteligente sem as emoções equilibradas, ele estraga tudo também. Então é uma dificuldade muito grande. A igreja cristã viveu o tempo todo debaixo deste efeito pêndulo. Movimentos que deram ênfase na emoção, no experimentalismo, no pragmatismo, que foram o montanismo, monasticismo, misticismo, pietismo e pentecostalismo, e movimentos que deram ênfase
ao intelecto, e no caso, o gnosticismo, escolasticismo medieval, escolasticismo protestante e liberalismo. Então, este é o material das nossas preleções até amanhã, se Deus, por sua graça, nos conservar com vida e nos dê essa oportunidade. Tá bom? Portanto, eu já antecipei para vocês todo o conteúdo, tá, de nossa palestra. Esse é o roteiro exatamente que nós vamos seguir. E eu espero que sejamos bem abençoados em aproveitá-lo, para que isso nos ajude a todos nós a termos uma cosmovisão correta, equilibrada da vida da igreja e sabermos exatamente distinguir e discernir para que os nossos passos, para que as nossas atitudes como liderança de igreja não levem a igreja a se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mais uma vez eu pergunto, amém? Amém, né, irmãos? Assim seja. Amém? Graças a Deus, então. Vamos, então, começar essa caminhada pela igreja primitiva, pelo fundador da igreja, que foi o próprio Jesus. No livro História da Igreja Cristã, de Roberto Nichols, livro antigo, foi o meu primeiro livro de história na minha adolescência que eu li, História da Igreja, fiquei encantado. O meu pastor teve que me dar aquele livro de presente, porque eu devorei e fiquei super interessado. Roberto Nichols. É um livro que já passou por diversas e diversas edições da cultura cristã. Está aí. Ele diz assim, o que Jesus deu à igreja? Jesus deu aos seus seguidores os ritos religiosos mais simples. O batismo com água para significar a purificação espiritual e a consagração dos seus discípulos, e a ceia do Senhor, da qual usou como um pouco dos elementos mais comuns da alimentação, como uma comemoração e lembrança dele próprio e de sua morte para a redenção dos homens. Se você ler com cuidado essas palavras, você vai chegar à seguinte conclusão: puxa vida, Jesus deu muito pouco à igreja. E é verdade. O que Jesus deu à igreja. E agora, o que Jesus não deu à igreja? Eu quero pedir aqui a um expert o que está acontecendo, porque está tendo aqui uma... Eu não estou sabendo. Alguém pode me ajudar? Por favor. O que está acontecendo? Hein? Sim. Mas você está me incomodando. Ele não existia. Tá bom. Obrigado. Obrigado, pastor. O que Jesus não deu à igreja? Jesus não deu qualquer organização ou plano de governo na sua igreja. Indicou oficiais para exercerem autoridade sobre os membros. Credo algum prescreveu para ela. Nenhum código de regras lhe fora imposto. Não prescreveu ordens ou formas de culto. Discuta com Roberto Nichols, esse historiador, se é verdade ou não é. Entendeu? Vocês sabem que Jesus não escreveu nenhum livro, nenhuma página das Escrituras, no sentido literal, foi escrito por ele. Não é verdade? Então, a igreja tem de observar o que Jesus deixou e o que Jesus não deixou para a sua igreja. Qual foi, então, o legado de Jesus para a sua igreja? Jesus prometeu dar, através dos séculos, vitalidade a esta sociedade, sua igreja.
E sua grande dádiva a ela foi o dom dele próprio. Nele, a igreja teria de encontrar os seus princípios, os seus objetivos, o seu poder. Ainda estou nas palavras de Roberto Nichols. Bom, quando a gente caminha um pouco mais à frente, nos escritos pós-apostólicos, ou seja, aqueles escritos que não são o Novo Testamento, que não formaram o Novo Testamento, a gente percebe nesta igreja 3 perspectivas em relação ao cristianismo e à filosofia. E assim, a igreja, nós sabemos, foi fundada, iniciou dentro do Império Romano. Roma dominava o mundo inteiro, diga-se passagem, na época em que Jesus veio ao mundo e na época em que o cristianismo nasceu e que a igreja foi fundada, não é verdade? Mas, no entanto, quem é que dominava intelectualmente o pensamento predominante deste mundo? Era o pensamento grego. Era o pensamento grego. Os gregos antes tinham dominado o mundo e tinham imposto o helenismo, a sua cultura, de modo que todos eram todos praticamente obrigados a aprender o grego. Tanto é que os livros do Novo Testamento, todos foram escritos em grego. Essa influência é inegável à vida de uma igreja incipiente, de uma igreja nova, que nasceu ali no berço greco-romano, de cultura grega. De modo que, inegavelmente, os discípulos de Jesus, os cristãos, a igreja, tinham de aprender a viver num mundo onde havia o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus e a filosofia, ou as filosofias. Montar, então, esse quadro, viver dentro deste campo, tornou-se uma verdadeira luta. E esta luta é revelada através dos pais da igreja, como, por exemplo, a perspectiva de Orígenes. E entre os pais da igreja, foi o maior erudito da igreja antiga. Foi um renomado professor de Alexandria e Cesareia. Ele foi o homem que popularizou o método de interpretação alegórico das Sagradas Escrituras. Então, o que Orígenes fazia? Usava a filosofia como uma ferramenta apologética. Um outro lado, a gente vê um outro pai da igreja chamado Irineu de Leão, que tornou-se bispo de Leão no meio do período de grandes perseguições. Ele é autor de diversas obras, entre elas contra as heresias, e nesta obra o seu teor, além de estar embasado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, um teor bíblico, era também apologético contra as heresias surgidas durante o cristianismo primitivo. Heresias tipo montanismo, heresias tipo gnosticismo e etc. Então, ele combateu essas heresias. Uma terceira vertente, representado na pessoa do pai da igreja chamado Tertuliano, que viveu do ano 160 a 220, converteu-se já à meia-idade, é autor de prescrição aos hereges, foi dos primeiros cristãos a apresentar os fundamentos, a doutrina que se desenvolveu na igreja, chamada doutrina da Trindade. De uma forma inconsistente, rejeitava a filosofia em detrimento da teologia. Então a gente observa 3 vertentes nesses 3 pais da igreja, desde 3 direções. Uma exaltando a filosofia, outro desprezando a filosofia e outro usando as duas coisas e, no entanto, colocando a teologia ou a palavra de Deus como sendo a autoridade principal. E esse foi Irineu de Leão. Dos 3, Irineu foi o que mais se aproximou do espírito do Evangelho.
Porém, com o tempo, ele tornou-se menos apreciado do que Orígenes e Tertuliano. Mas na proposta de Irineu havia uma subordinação da filosofia à teologia. Ele dizia o seguinte: toda a verdade que o cristão necessita está na Bíblia. Esta era a sua grande ênfase. E sobre esse Irineu de Leão, então, mais um pouquinho de informação. Suas reflexões teológicas, além de apologéticas, pastorais, são, sobretudo, exegéticas. A vertente, o grande axioma, era mais ou menos assim: toda a verdade que o cristão necessita saber está na Bíblia e nela deve buscá-la. Você quer saber o caminho? Quer saber a verdade? Vá principalmente à Bíblia, à palavra de Deus. Ele foi um grande exegeta da palavra de Deus. E foi o primeiro desses pais da igreja a elaborar teorias sérias sobre a criação, pecado original, redenção, com base na obra exclusiva de um Deus triuno. Esse foi o cara, o pai da igreja, Irineu de Leão. Quando eu apresentei esses 3 pais da igreja, para mostrar a vocês assim a luta da igreja em buscar o equilíbrio. As tendências de dar mais ênfase à filosofia, ou as tendências de desprezar tudo mais e ficar apenas com a teologia. Está entendendo? Mas teve também uma vertente de saber que sobre tudo existe a palavra de Deus, mas não significa que tudo mais está perdido. Porque a graça de Deus opera e operou, e ainda continua operando, sobre os homens que não são necessariamente cristãos. Graça geral de Deus, não é verdade? Pois bem, irmãos, diante desse contexto, dessa realidade, 3 medidas a igreja adotou para manter-se unida e fortalecida contra as influências heréticas. E são elas: a sucessão apostólica. Ou seja, a igreja trouxe e resolveu desenvolver esse pensamento. Os apóstolos foram os sucessores de Cristo. Os seus textos, mormentemente. O Novo Testamento é a expressão da vontade de Deus para a sua igreja. É o que Deus quer para o seu povo. Isso é o que diz respeito à autoridade dos escritos apostólicos. Entendeu? E à sucessão apostólica. Também a igreja desenvolveu, tudo indica a partir do 1º século, uma confissão de fé que sintetizava o que ela crê, que é o credo apostólico. Que muitos usam como uma reza para a repetição, mas na verdade é uma confissão de fé, e a primeira confissão de fé é escrita na igreja, muito embora não saibamos exatamente a origem, ou seja, quem escreveu o credo apostólico. Mas o credo apostólico é a síntese do ensino dos apóstolos. Não é o Didaquê, aquela obra que vocês já ouviram falar. É o credo apostólico. Sintetiza o veio, o conteúdo do ensino dos apóstolos. Vocês sabem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e blá, blá, blá. Está entendendo? Tudo isso aí. Pois bem, e a terceira medida que a igreja tomou para se fortalecer e ficar resistente às influências heréticas foi a formação do cânon, a formação do livro dos cristãos, o Novo Testamento. Já existia o Antigo Testamento e o Novo Testamento já existia também, mas ele não estava colecionado como um único livro.
Os textos estavam esparramados aqui e acolá, a igreja discutindo se este é ou não é inspirado. Então, alguns outros livros pseudos canônicos também entraram na lista, depois saíram, etc, etc. Mas, finalmente, no Concílio de Cartago, norte da África, no ano 397, a igreja bateu o martelo e disse: os livros inspirados, Novo Testamento, são esses aqui. E logo posteriormente, no Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 431, isso foi reafirmado. São 27 livros do Novo Testamento. Então, resumindo, a sucessão apostólica, o credo apostólico e a formação do cânon foi a forma da igreja se precaver e se fortalecer contra a influência das heresias, do erro, dos desvios. E diga-se de passagem, uma das coisas que ajudou a igreja e fez a igreja acordar e trabalhar para formar o cano do Novo Testamento, decidir o cano do Novo Testamento, foi um movimento gnóstico de Marcião, que veio lá da Ásia Menor, e que, de repente, ele resolveu fazer o Novo Testamento para ele mesmo. Esse livro é certo, esse não é, esse é inspirado, esse não é. Rejeitou um bocado, jogou fora um outro bocado, aceitou uma parte que lhe era conveniente, o maçonismo. E a igreja então se despertou mais ainda para a formação do cânon do Novo Testamento. Então vamos ao efeito pêndulo, não é? Um movimento que deu ou tinha muito forte essa expressão das emoções, a questão das emoções, a questão do experimentalismo, da experiência pessoal. Foi o movimento o montanismo. Tem esse nome, montanismo, que vem de Montano. Isso aconteceu no segundo século. A sua origem é a Frígia, atual Turquia. As características desse movimento são o seguinte: os montanistas lutavam contra a paralisia e o intelectualismo da igreja, institucionalizada na época. Eles começaram a perceber o seguinte: muita igreja está buscando muito conhecimento, muito estudo, bababá, e não está dando ênfase à obra do Espírito Santo. Montano foi o líder desse movimento, daí vem montanismo. Ele então apregoava que a igreja está dando muitas ênfases para muitas outras coisas que não deviam. E deviam ter mais liberdade de atuar na ação do Espírito Santo. Alguns pais da igreja, entre eles, Eusébio de Cesareia, que viveu no IV século e que escreveu a história da igreja desde a origem até o seu tempo. Eusébio de Cesareia, meus queridos, na história da igreja, história eclesiástica, ele fala de Montano que eu não gostaria de falar para nenhum de vocês, nem para os seus inimigos. Diz que Montano era um verdadeiro diabo, um herege mesmo, e dizia outras coisas mais. Ele levou um grupo da igreja a formar um forte movimento, muito voltado para as emoções, muito voltado para profetismos, muito voltado também para os dons espirituais, de línguas inclusive, entendeu? E foi longe esse movimento. Eles diziam-se possuídos pelo Espírito Santo e manifestavam os dons espirituais, em especial o dom de profecia. Segundo século da era cristã, foi um movimento fanático que vivia segundo as revelações proféticas, com ênfase nos dons e na escatologia. Porque eles primavam pelo tipo de pregação. Jesus vai voltar logo. Vejam, nesta época, todos os livros do Novo Testamento já estão escritos, mas os livros não estão coletados. A igreja ainda não tem uma postura de quais são os livros
uma postura firme, decidida, quais são os livros inspirados para os cristãos, entendeu? Então, de um certo modo, a gente há de convir que, não tendo esse referencial, a igreja está um pouco solta. Aparece um líder dizendo-se cristão, com experiência com Deus, dizendo-se ser o próprio Paráclito. Ele mesmo dizia, eu sou o Paráclito. Jesus não disse que viria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo? Eu sou o Paráclito. As suas profetisas, principalmente Priscila e Maximila, diziam assim, nós somos o ápice da revelação. A vinda de Cristo está tão próxima, nós somos as últimas profecias. Nós somos, depois de nós, não haverá mais profetas nem profetisas. Quer dizer, se julgavam os tais, naquele emocionalismo, naquelas experiências estáticas, eles se julgavam os suprassumos da história. Diziam que eles tinham a palavra de Deus. O próprio Montano era o próprio Espírito Santo. De modo que eles chegaram até a marcar a vinda de Jesus Cristo. Disse a data e o local onde a Nova Jerusalém ia descer do céu do Monte Pepus, na Ásia Menor, em tal e tal época, e muita gente foi nessa onda. Entendeu? O movimento, portanto, montanista foi um movimento de desvio da história da igreja com base nas emoções, no experimentalismo. Tá? Foi bem. Foi assim que aconteceu. Agora, estou observando aqui o horário para a gente ter também o bom horário do intervalo. Vamos falar rapidinho sobre um outro movimento que agora não tem base nas emoções. As bases é mais no intelecto. Que é o movimento gnóstico ou gnosticismo. Em vez de se voltar para a obra expiatória de Cristo, muitos cristãos buscavam salvar a si mesmos pela descoberta de algum conhecimento. Salvar-se por meio do conhecimento. Descobrir o tal do conhecimento. Isso surgiu na igreja antiga por meio de um conjunto de heresias chamado de gnosticismo. Porque o gnosticismo não é uma heresia. O gnosticismo é um conjunto de heresias. O gnosticismo não tem um líder. O gnosticismo tem diversos líderes. O gnosticismo não era uma ideia religiosa ou teológica monopolítica. Não, o gnosticismo era com várias vertentes da sua teologia e no seu pensamento. Por isso o gnosticismo, de um certo modo, é difícil de ser definido por causa dessa diversidade de ideias e porque teve diversos líderes que apresentaram propostas um pouco diferentes. Mas o cerne, o viés de toda a questão era conseguir captar o conhecimento, ou seja, a gnosis. Porque gnosticismo vem da palavra gnosis, que é a palavra grega para significar conhecimento. Por exemplo, numa das interpretações do gnosticismo, havia aquela ideia de que Jesus veio ao mundo para revelar aos homens a senha, a gnosis, o conhecimento. Para que o homem, então, tendo essa senha, ele passe pelos éons, ou seja, passe pelas camadas e suba assim até os céus. Só dando algumas ideias das ideias múltiplas, facetadas do gnosticismo. O gnosticismo foi a primeira e a principal heresia a ameaçar a saúde da igreja. Quando a gente lê as cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira carta, principalmente nesses textos, a gente percebe, claro, por uma obra do Espírito Santo, João estava prevenindo a igreja, preparando a igreja, tentando como que vacinar a igreja contra
essa infecção que estava surgindo no seu tempo, chamado gnosticismo. Bom, então, foi o que realmente aconteceu. Trata-se de um movimento sincretista, na tentativa de combinar as principais ideias religiosas da época, uma combinação. A salvação se dava pela gnose, ou seja, pelo conhecimento, e prática de formas mágicas que levaria a um mundo superior. Então, tem muitas coisas que poderiam ser ditas acerca do gnosticismo e as consequências, a consequência das posições éticas que a igreja absorveu e que os gnósticos absorviam na sua postura ética em relação ao corpo. Porque em cerne é o seguinte, o gnosticismo, tudo que é material pertence ao mundo impuro, ao mundo mau, ao mundo ruim. De modo que tudo que é material tem de ser rejeitado. Então, muita gente dizia assim, bom, já que o corpo é material e precisa ser rejeitado, então deixa o corpo padecer. Pensavam alguns, mas outros pensavam da seguinte maneira, já que o corpo não vale nada, então entrega o corpo à carnalidade, à sensualidade. Porque não afeta o espírito. E várias ideias, irmãos, do gnosticismo não morreram. Elas ainda estão presentes na igreja. Perfeitamente presentes na igreja. Aliás, eu gosto sempre de dizer isso, não é? As antigas heresias, elas não morrem. Elas apenas ressurgem ou renovam-se com outros nomes. Portanto, elas são travestidas. Tá? Há um travestimento na história da igreja até hoje. As antigas heresias, elas ressurgem com outros nomes, com outros líderes, em lugares diferentes, mas estão aí. Nós não estamos numa caminhada. Na caminhada existem as tentações, as possibilidades de nós desviarmos tanto para a direita como para a esquerda. É só deixar de olhar com seriedade para o prumo, para a palavra de Deus, que facilmente a gente se desvia. Essa é a minha interpretação. O gnosticismo era caracterizado pelo dualismo do mundo material, é o mundo mau, e o mundo espiritual, o mundo bom. O gnosticismo teve diversos líderes cristãos, embora os princípios de ambos sejam contradizentes, ou seja, eram cristãos, mas os princípios do cristianismo e os princípios do gnosticismo são opostos, mas davam conta de ser cristãos. Vocês encontram diversos grupos religiosos que dizem assim, eu sou cristão, nós somos cristãos. Mas quando você percebe o que eles pregam, o que eles creem, você diz assim, mas não é possível, isso não é cristianismo. Mas para eles é. É a mesma coisa da época, o gnosticismo. Gnósticos também acreditavam possuir um elevado conhecimento, daí a ênfase no intelectualismo. O elevado conhecimento não da Bíblia, mas do conhecimento da gnosis adquirido por algum plano místico superior e espiritual de existência. Uma forte expressão do gnosticismo veio da Pérsia com Maniqueu. Suas ideias continham elementos de cristianismo e de zoroastrismo. Defendiam uma visão dualista da criação, trevas e luz, cujos representantes eram Satanás e Cristo. Cristo representando a luz, Satanás representando as trevas. Cujo corpo de Cristo não era real, o corpo de Cristo era ilusório. Se o corpo de Cristo era ilusório, então Cristo não morreu na cruz verdadeiramente, nem muito menos ressuscitou. E daí então vocês podem pensar o que nisto pode desaguar. Como os apóstolos tinham corrompido a mensagem de Jesus, Maniqueu dizia que tinha vindo para trazer essa mensagem de volta
de um modo mais completo e de um modo puro. Quer dizer, ele se colocava na posição acima dos apóstolos, evidentemente, do ensino apostólico, da sucessão apostólica, da palavra de Deus e de tudo mais. Maniqueus. Bom, vou seguir mais um capítulozinho, que é o monasticismo, para a gente ter um intervalo. Tá bom? Eu tenho de correr de um jeito tal que eu consiga cobrir esse projeto até amanhã à noite, com a graça de Deus, e eu espero que vocês aguentem. Tá? O efeito Pena na história da igreja, dando ênfase à emoção. Voltemos agora para o outro lado, que é ou foi o movimento monasticismo. O monasticismo cristão deve ser compreendido como uma resposta à secularização da igreja e, posteriori, como uma das consequências do Edito Imperial de Milão, ano 313. Explico. No ano 313, os dois imperadores romanos, Constantino e Licínio, reunidos em Milão, assinaram o decreto chamado Edito de Milão, pondo fim a perseguições religiosas, por questões religiosas. Ninguém vai ser perseguido por ideologias religiosas. A ideia dos dois imperadores é agradar a todos os deuses, principalmente o Deus dos cristãos. Não fez isso para beneficiar apenas os cristãos, mas para beneficiar todos, especialmente os cristãos que nessa época, no início do quarto século, representava uma boa massa dentre os súditos do Império Romano. Por volta do ano 305, tem-se o registro do primeiro movimento monástico, onde Antão, conhecido como Santo Antônio, foi considerado o fundador do monasticismo cristão. Entendo que seja mais ou menos assim. Veja só. Na época das perseguições imperiais, muitos cristãos morreram no primeiro, no segundo, muito mais ainda, e no terceiro, muito mais. De modo que nesses 3 séculos, especialmente, houveram muitas perseguições aos cristãos, à igreja. Perseguições imperiais. Quando acabaram-se as perseguições com o Edito de Milão, os cristãos que morriam nas perseguições e eram martirizados no meio dessas perseguições, eles eram muito respeitados na sua memória na vida da igreja. A igreja começou até a dar assim, um ar de graça maior para aqueles cristãos que morreram à espada, comido por feras e etc. Deram testemunho cristão até o final da vida. Foram grandes heróis da fé. Então, no meio das perseguições, as perseguições eram uma forma do cristão mostrar que ele realmente era cristão, que amava a Cristo e que estava disposto a dar a sua vida por Cristo. Agora que a perseguição acabou, ou as perseguições acabaram, como é que o cristão vai provar a sua lealdade? Provar que realmente ele é um cristão verdadeiro. Aí começou algumas coisas diferentes a acontecer. Alguns pensaram o seguinte: uma das formas de eu mostrar que sou cristão verdadeiro é me isolando do mundo, ou seja, praticando ascetismo, fazendo a carne sofrer, principalmente a carne sofrer. Foi assim que surgiu o movimento monástico ou monasticismo. Cristãos começaram a se isolar, começaram a praticar mais coisas para
para mortificar a carne, como um testemunho, uma prova que realmente ele amava a Deus e que queria estar em mais comunhão com Deus. Assim é que Antão é o pai do monasticismo cristão, porque, afinal de contas, essas práticas ascéticas não nasceram dentro do cristianismo. Elas já existiam em muitas outras religiões de muitos tempos de outrora. O objetivo do monasticismo era provar que amava a Deus, uma forma de imitar a Cristo com simplicidade de vida e no serviço cristão. Tinha o objetivo também de se isolar do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é pecador, o mundo tem muitos fascínios, então se isolar do mundo, de abdicar de bens materiais e dos prazeres da carne principalmente. Esses eram os objetivos da cabeça do movimento do monasticismo. Era ensinar as pessoas a servir a Deus e a ser mais crentes com essas práticas. Práticas ascéticas, com ascetismo. As motivações eram essas: preservar ou perseverar, em busca da perfeição. Estão procurando ser um cristão perfeito. Ainda nesta vida, adquirir a perfeição. Depois, aguardar a iminente vinda de Cristo. Ou seja, Jesus está vindo, está tão próximo à vinda de Cristo, que eu devo me consagrar, eu devo me isolar do mundo, eu devo abrir mão dos bens, eu devo abrir mão, alguns até de casamento também. E por aí vai, para aguardar a vinda de Cristo. Uma outra motivação era praticar esse ascetismo como uma forma de subjugar os desejos da carne e as tentações dos demônios. Um parênteses que eu abro aqui. Um certo líder cristão resolveu, por exemplo, ficar em cima de uma torre muito tempo. Muitos anos. Outro num quarto hermético, fechado, para não ter contato com o mundo. Um outro morar numa caverna. Esse, por exemplo, um deles que foi morar na caverna, ele ficava lá para não ter contato com o mundo e se consagrar a Deus. Mas aí ele tinha tentações da carne. De vez em quando ele tinha a visão de uma mulher que se apresentava de um modo sensual, convidando aos prazeres da carne. Em um determinado momento ele ficou tão angustiado, aflito por aquelas tentações, que ele saiu despido dentro da caverna e se jogou em cima de uma moita de ortigas. Depois ele foi o criador de uma ordem monástica. E durante muito tempo, a moita de ortiga e não a sassardente, com a pomba, diga-se de passagem, a moita de ortiga e não a sassardente, era a logomarca daquela ordem religiosa. Bom, o monasticismo de beneditino. Bento de Núcia foi um dos primeiros e mais influentes personagens do monasticismo cristão. Ele escreveu Regras, uma obra chamada Regras, para a vida monástica. Esta obra serviu de base para quase todas as ordens monásticas posteriores, subsequentes. Ele viveu do ano 480 a 543. Bento de Núcia é o fundador da ordem beneditina. Bento de Núcia, com o propósito de servir a Deus, ele realmente criou esse monasticismo, se cercou de discípulos e levava a vida muito austera, séria, também com práticas ascéticas. Mas uma coisa ele aprendeu, dentre muitas outras ensinava. E o cristão e os membros da ordem deviam realizar pelo menos 8 cultos por dia. Sendo o primeiro à meia-noite, como diz o Salmo. À meia-noite me levanto para te dar graças. E 7 vezes te louvarei durante. Então, ele fazia 7 cultos. Os beneditinos
eram tão devotados aos estudos da palavra de Deus na sua origem, que eles decoravam textos enormes da palavra de Deus. E há informações históricas de que os beneditinos recitavam todos os salmos decorados uma vez por semana. Não é só o reverendo Frank que sabe os salmos, não. Os beneditinos sabiam também. Tá certo? Bom, falando ainda sobre o monasticismo, é fundamentado sobre a renúncia ao mundo e apresentava-se como a renúncia de uma natureza decaída em prol de sua superação. A natureza decaída é a natureza humana, mas através do monasticismo, dessas práticas, dentro do movimento, a pessoa superava as deficiências dessa natureza decaída. Por isso, nasceram as ordens religiosas, os monastérios, os conventos e tudo mais em decorrência dessa história da igreja. E como começou com Bento, que escreveu a primeira regra, então havia um tripé que era fundamental em toda a regra monástica, que é a obediência, a pobreza e a castidade. Quem entra para a vida monástica deve ser obediente aos seus superiores. Quem entra para a vida monástica deve abdicar o desejo de ser proprietário de qualquer coisa. E tudo era da comunidade. E também quem entra para a vida monástica deve abdicar dos prazeres da carne, entre eles o de se casar, ter uma vida casta. Bom? Muito bem. Agora completou o meu tempo de 1 hora para dar prosseguimento. Acho que é bom, não é, pastor? Um intervalo. Eu fico aqui pensando que se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia querer levantar a mão para fazer uma pergunta, eu ia querer levantar a mão para fazer uma correção, eu ia levantar a mão para pedir mais esclarecimentos, ou então para dar uma contribuição. Eu entendo tudo isso, queridos. Talvez eu esteja adotando um método assim expositivo, sem interrupção, pensando no pouco tempo que eu tenho para expor toda essa trajetória da igreja em busca do equilíbrio. Eu vou conversar agora no intervalo com o diretor da casa. Aí, se ele disser que eu estou certo, a gente vai continuar. Se ele disser que eu estou errado, aí a gente muda o sistema, correndo, evidentemente, alguns riscos. Tá bom, queridos? Tá bem, tá muito bem. Obrigado. Então, vamos fazer assim. Já que terminamos essa fase, essa primeira fase, né, que foi até o monasticismo, então vamos lá, com alguma coisa que ficou e não foi entendido, ainda bem que o Alessandro está aqui. Tá? Pois não, irmão. Pastor, meu nome é Alisson e gostaria de fazer uma pergunta. Hoje, em nosso meio, eu ouço isso dos professores, que eles vão para o mestrado e voltam, e segundo os professores, alguns professores da casa, Andrew Jump e assim por diante, eles falam que a igreja presbiteriana ela vai ser a detentora do genuíno evangelho. Isso é o tema do... presbiteriana é o quê? Segundo eles, que a igreja presbiteriana ela vai conseguir guardar o genuíno evangelho para gerações futuras. Isso que eu tenho ouvido de lá para cá. Ok. Irmão, você me desculpe, a igreja presbiteriana, aí eu não entendi essa parte não. Porque eles vêm... A sua palavra não deu para entender. Uhum. Não guardar o verdadeiro, agora sim, tudo bem. Ok. Aí minha pergunta é, você está falando de equilíbrio que a igreja ela busca. Sim. E eu faço a pergunta, a igreja presbiteriana do Brasil hoje, ela se encontra em um estado de equilíbrio, visto que temos hoje ainda o movimento pentecostal e brasileiro, o neopentecostalismo.
e não há nada escrito contra o neopentecostalismo. Então a gente vê que todo movimento que tinha na época da história sempre teve escritores, escreviam contra, falava contra. E hoje no Brasil eu vejo que não há nenhum livro, a não ser o do Augusto Nicodemos agora, que vai falar sobre o apostolado hoje. Apesar que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, ok. Mas só que eu não tenho visto a igreja presbiteriana escrevendo algum livro contra, vamos dizer, um movimento que é brasileiro, que é o neopentecostalismo. E já que as pessoas têm falado que elas têm guardado o genuíno evangelho para a geração futura e que elas estão num estado de equilíbrio, eu não vejo isso com relação a esse movimento, em relação àquilo que está acontecendo hoje na igreja. E nós somos, vamos dizer assim, a minoria em vista de várias denominações. Então, a pergunta que eu faço, a igreja presbiteriana hoje, ela está em equilíbrio? Ela está em um estado de equilíbrio? A igreja verdadeira, me refiro à igreja de Cristo verdadeira, a igreja invisível, a igreja dos eleitos, ela está sempre e sempre em busca da perfeição. E do equilíbrio também. Mas nenhuma igreja, a título denominacional, ela é toda a igreja invisível, toda a igreja de Cristo. Ela é mesclada. Consequentemente, facilmente ela pode estar no caminho, mas pode também se desviar de um lado ou para o outro. Basta tirar as suas vistas da palavra de Deus. Ela se desvia facilmente. Ela é tentada a isso. Então, às vezes, no caso da igreja presbiteriana, acredito, às vezes por uma medida de precaução, de receio, de medo, de excessos, ela às vezes toma um outro extremo. Como, por exemplo, quando houve o segundo despertamento religioso na América, não é? Muitos presbiterianos ficaram não contra o despertamento ou o avivamento religioso, mas por causa dos excessos acontecidos, eles ficavam aparentemente contra. Então é o receio de errar, o medo de errar. O medo de errar eu tenho, meu irmão. Eu particularmente confesso, às vezes estou dirigindo culto, não é? E às vezes a gente quer deixar emoção, porque não é proibido. Muito pelo contrário, nós precisamos usar também as emoções. Não é proibido, é salutar usar de um modo correto. Mas facilmente no meio há pessoas que não sabem usar as emoções do modo correto, e se você dá trela lá, vai embora. Aí lá vem o problema. Então, com medo desses excessos, a gente se tranca muito, entendeu? Se fecha muito. Não sei se é por aí, porque a sua pergunta foi longa e que envolve uma análise do qual eu vou chegar no final dessas preleções, não é? Quando eu vou falar sobre o desvio do pentecostalismo e neopentecostalismo. E, evidentemente, vou ter de dar uma postura, uma proposta do que eu entendo ser o correto e o sadio para a igreja nos dias de hoje. Mais alguma coisa? Pronto?